80% da web. Beleza, trabalho com PHP desde 2003, sou amante de open source, evangelista PHP, talvez aqui alguém já tenha me visto em algum outro evento de PHP pelo Brasil, acho que já palestrei praticamente em quase todos os eventos de PHP nacionais que tem, no TDC, no Dark Mirror, no PHPest, PHP em Rio, eu sou coordenador da comunidade PHP Rio. A comunidade hoje a gente está com praticamente 2.000 pessoas no Meetup, que é a 5ª maior comunidade do Meetup no todo, em qualquer temática no Rio de Janeiro, a 5ª maior é o PHP Rio. A gente faz nossas palestras mensalmente, nosso ciclo de palestras, né? Temos o nosso grupo no Telegram também, quem for usuário aí de Telegram pode entrar lá, não é exclusivo para quem é do Rio de Janeiro, você sendo de outro estado também pode participar do nosso grupo do Telegram. Nas redes sociais, você procurando lá por Vitor Matos, você consegue me encontrar. Eu não precisei colocar o nome da rede social, porque quem já utiliza alguma dessas reconhece pela logo. Eu não preciso explicar qual é qual. Os elefantinhos aí que são os meus amigos. Tem 2 aqui me acompanhando. Sou doido por esses elefantinhos aí, é o mascote do PHP. E aqui é a bandeira da comunidade. Faltou aí, eu não coloquei nesse slide. Faço parte de uma cooperativa focada em software livre no Rio de Janeiro, que é a Lysion Tech. É uma empresa que é focada em trazer soluções para os clientes e sempre prezando pelo viés do software livre. Os profissionais que trabalham hoje na Lysion Tech são profissionais que estão engajados nas comunidades pelo Brasil, né? Então, quem tiver interesse de falar mais sobre isso, só me parar aí pelos corredores. Chega de falar e vamos para o prático. Construindo relatórios no PHP. Eu vou dizer aqui que no passado que era assim, está até um código sem highlight ali, negócio meio feio, meio turvo. FPDF é bem conhecido de muitos aqui. Se eu pedir para levantar a mão a galera aqui, provavelmente mais da metade deve levantar a mão para falar, eu conheço FPDF, eu uso o FPDF diariamente para fazer os relatórios da minha empresa. Tem muito disso por aí. E o relatório feito no FPDF é basicamente isso daí. Você programa um documento, que é algo bizarro, né? E a última release do FPDF, eu fui dar uma olhada lá no GitHub e tal, nem lembro já que era o repositório deles, foi em 2015. É um projeto que não está mais sendo mantido com tantas melhorias, tantas atualizações. São soluções que são nem um pouco visuais ou simples de se usar para desenvolver um relatório, né? Porque você tem que programar, você quer fazer uma box ali, né? Deu um exemplo, set draw color, set fill color, set text, desenhou uma linha, uma célula, desenhou um LN ali, é um negócio meio bizarro. Não é nem um pouco amigável. Quais os problemas disso? Quando a gente precisa colocar algum cabeçalho, um rodapé, botar sumário no relatório, precisa botar uma marca d'água no relatório. Já tentaram fazer isso com o FPDF? Viram o caos que é? É uma dor de cabeça enorme. Isso dá um trabalho enorme, principalmente quando você tem relatórios grandes. Eu trabalhei numa empresa que a gente precisava gerar relatórios de 50, 100 páginas, às vezes até mais, cheios de gráficos, cheios de firulas, figurinhas, de reportes de análises que eram feitas. E para fazer isso com o FPDF era um caos, para você processar todos aqueles gráficos, todas aquelas imagens e tudo, era horrível. O tempo de execução, assim, máquina de desenvolvimento, quando eu botava para rodar um relatório, era coisa de uns 30, 40 segundos, às vezes até mais, dependendo da complexidade do PDF. A manutenção disso também não é fácil, porque, como vocês viram aqui no slide anterior, é programação, praticamente, você tem que entender a lógica que está por trás de uma parte visual. É a mesma coisa que você pegar, vou escrever um documento de texto, aí você abre o terminal para codar o documento, meio sem sentido, né? Não é flexível para a gente conseguir implementar todos esses recursos, tem esse grande problema. E apresento aqui para vocês, já deixando de blá blá blá, uma solução interessante, o Jasper Reports.
Pá, calma aí. Jasper Reports é uma solução open source. Ela, para a direção de relatórios, é totalmente software livre. A gente está no fórum de software livre, está total casado aí com o movimento GDO. O que eu posso fazer com isso? Estarei do próprio site do Jasper Report. A biblioteca é o mecanismo de geração de relatórios de código aberto mais popular do mundo. É inteiramente escrita em Java e é capaz de usar dados provenientes de qualquer tipo de fonte de dados e gerar documentos perfeitos que podem ser visualizados, impressos ou exportados. Tem uma variedade de formatos, documentos incluem HTML, PDF, Excel, OpenOffice, Word e por aí vai. Calma aí, falei Java ali no meio. Não se assustem, vocês não estão na palestra errada, a palestra é de PHP. Fiquem tranquilos que... Epa, faltou trocar o nome ali em cima. A gente quer ver código, PHP, beleza. Vamos para o código. Apresento aqui para todo mundo a solução, que é o PHP Jasper. O PHP Jasper é uma solução livre também, desenvolvida por um brasileiro. Mais à frente eu mostro a foto dele. E ele consegue integrar o Jasper Reports com o PHP, porque o Jasper Reports ele tem uma interface de linha de comando. Você consegue mandar os metadados para a geração do PDF, o formato e tudo, todos os argumentos para a geração do PDF, e ele retorna para você um binário do PDF. Há um tempo atrás eu apresentei essa palestra aqui só que com um foco diferente, que também é possível ser feito. Tem, na verdade, 3 abordagens que dá para se fazer, que eu conheço, para fazer geração de relatórios usando o Jasper no PHP. Uma é por linha de comando, que o PHP Jasper implementa. A outra é uma palestra minha mais antiga, tem até hoje o código-fonte dela no meu GitHub, que é você instanciar as classes Java no PHP, é possível. Você consegue pegar uma ponto .jar, dar um include num ponto .jar no teu código, instanciar a classe do Java no PHP, e com isso a gente consegue rodar o Jasper dentro do PHP literalmente. Ele utiliza um negócio chamado PHP Java Bridge, que ele faz o objeto que tem aqui no PHP instanciado, ele é um reflexo de um objeto que foi levantado numa virtual machine lá do PHP Java Bridge, que é o cara que faz a ponte entre o Java e o PHP. Isso é interessante para quem tem alguma aplicação aí em Java e quer rodar isso no PHP, ele atende legal. Uma outra solução para rodar os relatórios no Jasper no PHP, que inclusive tem uma empresa aqui, a Ieduca, a Ieduca utiliza uma outra solução para fazer relatórios no Jasper com PHP, que é utilizando o PHP Jasper Print, não é? Que é um web service que você manda as informações para lá para ele e ele te retorna o PDF. Essa aqui é um pouquinho mais interessante porque você não depende de levantar um web service nem nada. Você consegue rodar tudo na própria máquina. Só que você vai ter uma dependência de ter o Java na máquina para poder rodar os relatórios. Depois de morrer, não precisa levantar a máquina virtual nem nada. É uma solução command line, né? Interface. É uma solução de alto nível, perfeita para compilar e processar relatórios em Jasper. Aqui tem as 2 inputs dos relatórios em Jasper. Um é o JRXML, que é o relatório antes dele ser compilado. É como se fosse o código-fonte do teu relatório, é um XML realmente. E tem o ponto Jasper, que é esse cara já compilado. Você pode, no próprio PHP, você consegue manipular facilmente um XML utilizando o DOM, inclusive. Se tiver alguma coisa que você precise customizar mais a fundo naquele PDF, naquele JRXML, você usa o DOM para poder fazer a manipulação disso. Esse daí foi o cara que criou, Daniel Rodrigues, chamado GeekCon. Não sei se alguém aqui conhece. Alguém já ouviu falar dele? Ninguém? Caramba. Agora ouviram. Todo mundo mentiroso. Todo mundo acabei de falar o nome do cara. Alguém já ouviu falar? Falei aqui agora. Ele é desenvolvedor PHP. Ele é membro da comunidade PHP Sergipe. É evangelista de software livre e apaixonado pelas comunidades PHP. Se vocês entrarem em várias comunidades PHP pelo Brasil, vocês vão encontrar a presença dele lá, falando do PHP Jasper, que é a biblioteca que ele fez. Cara, gente boa pra caramba, está super aberto a ideias. O PHP Jasper, inclusive, ele está tendo sempre novas releases sendo lançadas. Tem uma comunidade por trás.
Se vocês procurarem no Telegram, @PHPJasper, vocês entram no grupo da comunidade do PHP Jasper. Ele pode ser usado independente de seu framework, porque é um componente. Você, utilizando o Composer, você consegue utilizar ele na tua aplicação de boa. Então, dá para você utilizar ele no Laravel, no Zend Framework, no CakePHP, Symfony, CodeIgniter e no framework mais que você quiserem. Se for um código legado, framework interno, podem usar sem nenhum problema. É só botar o Composer para rodar lá que vai funcionar. Só que tem um detalhe. Requisitos. PHP 7.0 em diante. E porque PHP antes do 7.0 já está completamente deprecated, né? Já está praticamente morrendo aplicações em PHP 5. Pô, mas a minha empresa trabalha com PHP 5 ainda. Cara, faz um esforço aí, bota uma cobertura de teste funcional, pelo menos para garantir o básico de funcionamento da tua aplicação, e bota para rodar no PHP 7, vai resolvendo os bugs e bate no peito e vamos embora. Bola para o gol. Os requisitos é o PHP 7.0 em diante e tem que ter o Java, não necessariamente JDK, não precisa ser da Oracle, né, necessariamente, pode ser o OpenJDK, basta ser o JDK. Realmente, precisa de Java, tem que ter. Como é que a gente prepara o ambiente? A gente primeiro tem que verificar se o JDK está instalado, rodando esse comandinho aí, a gente consegue ver qual é a versão que está na máquina. Eu não vou ousar tentar fazer um live code porque sempre dá problema, a máquina trava, sei lá, o microfone cai no chão, não vou fazer malabarismos não, dá muita zica. Mas botei todos os comandos aí, depois dá para pegar os slides, está lá no meu slide share, por enquanto esse daí, alguns eu estou migrando para uma outra plataforma de slides, que dá para colocar no GitHub, enfim. Mas no meu GitHub também tem esses slides aí, eu tenho um repositório lá que eu vou colocando as minhas palestras no GitHub. Roda esse comando, vai ter, se você der mensagem de command not found, porque o Java não está instalado, sudo apt install default JDK, que ele vai instalar ou o OpenJDK ou alguma outra solução de Java de uma empresa aí que praticamente detonou com Java depois que comprou a Sun, né? Java novamente? Não, eu quero PHP, vamos lá, beleza. Vamos voltar para PHP. A biblioteca, como eu falei, ele é instalado via Composer. Então, basta você instalar o Composer e rodar o comando Composer require com PHP Jasper. Está lá no Packagist, é só buscar lá no Packagist, vocês encontram. Tem a documentação com dezenas de exemplos, tem cobertura de testes, não tem como se preocupar. Caramba, mas se lançarem uma versão nova, será que vai quebrar o anterior? Tem cobertura de teste, só vai ser lançada a versão nova do PHP Jasper se passar toda a suíte de testes. Eu, inclusive, contribuí com alguns testes lá da suíte de teste deles. Instalando a biblioteca PHP Jasper. É só isso? Realmente. É só isso. É só dar o Composer Require e pronto. Você acaba de ter a biblioteca instalada e pronta para uso. Você já pode instanciar lá as classes direitinho. Mas beleza. Estou falando pra caramba aqui, mas a gente está numa palestra que boa parte é desenvolvedor, a gente quer ver código, né? Vamos lá. Show me the code. Hello World, usando PHP Jasper. Aqui é um exemplo para a gente, no caso, compilar um JRXML. Vamos, digamos aqui que esse JRXML tenha sido gerado pela aplicação, você tem a necessidade de gerar um JRXML diferente. Você passa o path daquele JRXML, compile e execute. Só isso. Só fazendo isso, já vai cuspir no browser um PDF. Simples. Vamos lá. Mais um exemplo. Processando dados. Aqui a gente tem alguns dados, tipo, no Options, a gente pode informar os formatos que a gente quer de saída. Instancia a classe, tem a input, que é o PHP Jasper, o output, que é para onde que vão aqueles dados, que surge aquela pergunta, caramba, estou gerando PDF e RTF, você vai cuspir no browser? Não. Você pode informar um output customizado para salvar no storage de qualquer lugar. Eu não vou rodar live aqui não vou me arriscar isso não.
Depois que a gente roda isso daqui, a gente vai ter os dois carinhas lá, o Hello World PDF e Hello World RTF gerados, funcionando redondo. Dá para gerar outros formatos também. Aqui a gente tem a lista dos formatos que dá para serem gerados usando o Jasper Reports, PDF, XML, CSV, ODT, HTML e tudo mais, por aí vai. Aí fica a critério do cliente dizer, pô, eu quero um relatório em XML. Beleza, sem problema nenhum. Eu desenho o meu relatório e gero esse relatório. E tem um grande problema que a gente passa com relatórios usando o Jasper, né? Que é a questão de você botar as queries dentro do relatório. Se você já tem uma aplicação legada que está com as queries dentro do relatório, quem já trabalha aqui com o Jasper sabe que dá para você botar a query lá dentro do JXML e ele se conecta com o banco para poder gerar o relatório. Você não precisa mexer no seu relatório, você quer só migrar, tirar o Jasper Print que está utilizando para usar essa biblioteca daqui, não mexe em nada no relatório que já está sendo usado, é só informar os dados de conexão com o banco que o teu relatório vai se conectar de boa. Você pode também, uma solução um pouco mais elegante, que é você gerar a base de dados em XML, isso aqui eu acho bem mais interessante. Você pega teus metadados do relatório, gera um XML com aqueles metadados e manda isso para o PHP Jasper. Caramba, estou morrendo de calor. Comecei a falar, esquentou. A gente gera esse XML e manda isso para o Jasper para poder gerar os relatórios. Mas para que isso é útil? Quem já mexeu aqui com Jasper Reports, ou já tem gente aqui que já mexeu, sabe que a solução ela é em Java, a gente não precisa programar, tem uma interface gráfica que é o iReport, é uma interface gráfica muito legal, você literalmente desenha o teu relatório, eu acho que tem algumas telas mais à frente falando sobre isso. E quando a gente está fazendo esses relatórios, tem algumas pessoas que aplicam, por exemplo, a máscara de moeda no Jasper Reports. Para você fazer isso, tem que botar um códigozinho pequeno em Java lá para poder aplicar essa máscara de moeda. O ideal é que quando você manda dados para a camada de visão, esses dados já estejam todos formatados. Se é uma moeda, você manda já com o R cifrão ali na frente, bonitinho, com os centavos e tudo mais. Se, sei lá, é um CNPJ, você não precisa ter uma função no teu relatório Jasper para aplicar a máscara de CNPJ ou a máscara de CPF. Você já manda o dado todo formatado. Então, essa solução aqui, a partir de um XML, eu acho muito mais elegante, porque a gente gera só os metadados e manda para ele, não tem que mexer em nada de Java para poder gerar os relatórios. Mas, pô, beleza, XML é feio pra caramba, eu não gosto de mexer em XML. Você pode utilizar JSON também, você gera um objeto lá, um objeto, um array, uma estrutura, do jeito que você quiser em PHP, JSON encode, vai gerar uma string, você pega essa string e passa para ele ali, que ele vai conseguir de boa gerar o relatório a partir desse data source que você está utilizando. É possível ainda gerar relatórios praticamente qualquer outra fonte de dados, bancos relacionais, MySQL, PostgreSQL Server, blá, 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 blá. Gerar relatórios a partir de um XML ou JSON, que foi o exemplo que eu dei, né? Se você for utilizar algum outro banco de dados, vai ter que fazer a conexão via Jasper Reports. Se não, você faz utilizando XML ou JSON, que fica muito mais prático. Mas beleza, como é que isso funciona na prática? Aqui a gente tem um arquivo de dados, pode ser XML, JSON, seja lá o que for. Estou entrada de dados. O Jasper Compiler, ele vai compilar o teu JRXML, que eu não coloquei aqui, junto com os teus dados. Não, vai compilar o JRXML, vai gerar aqui. Os teus dados vêm para cá e junto com o data source, se você estiver utilizando, pode ser uma entrada daqui ou daqui mesmo. Você junta tudo isso e tem a tua saída. Já vi código pra caramba, como é que eu faço para criar um relatório? A gente tem o iReport mudou de nome, né? Agora se chama Jasper Studio. A gente pode criar e compilar, gerar o ponto Jasper a partir do próprio Jasper Studio. Pode ser baixado.
Ih, eu não botei nenhum print do Jasper Studio aqui, caramba. Mas é super simples. Arrastar e soltar de elementos. Vocês conseguem, de forma visual, desenhar todo o relatório. Super amigável. Mas, voltando um pouquinho para o código, a gente tem outros exemplos. No repositório oficial lá do Jasper Reports, tem vários exemplos utilizando fontes de dados diferentes, o botão do cabeçalho, o botão do rodapé e por aí vai. Eu trouxe alguns aqui. Deixa eu pegar alguns exemplos. Dei um alt tab aqui e vi que meu carregador não está ligado. Calma aí rapidinho, que senão a máquina morre. Pronto, voltou à vida. A extensão aqui está desligada. Aqui a biblioteca, ó, ela já está com 151 stars no GitHub. Cobertura de testes, tem bastante teste. Se a gente for pegar aqui, tem o documentação, versão, PHP e tudo mais, quantos downloads e licença. Scrutinizer é a suíte de teste que está sendo utilizada. Aqui é o grau de cobertura de testes que tem, é uma cobertura bem alta, inclusive. Não é qualquer software livre que a gente encontra com essa cobertura de testes. Aqui a gente tem alguns exemplos. Os exemplos, code. Os exemplos têm, cada método dessa classe de exemplo aqui é praticamente uma solução de exemplo diferente. Praticamente um apanhado de diversos exemplos. Isso aqui não é o código que vai para a produção. Aqui um exemplo de conexão com o banco, que eu já tinha dado, exemplo com XML, que você fala o formato de saída, driver XML, com JSON, driver é JSON. Exemplo de compilação de um PDF. Bom, vou voltar aqui para o slide, está aqui. Bom, eu dei uma acelerada aqui um pouquinho, que eu acabei não colocando o live code nessa palestra. Vale a pena a gente parar de sofrer com relatórios e tentar alguma coisa nova. Então, para quem está fazendo os relatórios aí utilizando o FPDF ou qualquer outra lib que faz a programação desse PDF, vale super a pena experimentar. A interface gráfica do Jasper Studio é super amigável. Tem um repositório meu aqui também com a minha palestra antiga. Acho que é esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Aqui tem uma solução antiga para quem quiser dar uma olhada para compilar, aliás, instanciar as classes Java no PHP. Isso já fica uma solução bem fora da caixa, né, para quem trabalha com PHP. A gente pode usar a biblioteca Java dentro do PHP.
Se a gente vier aqui, por exemplo, na pasta libs, aqui a gente tem vários arquivos .jar, botei tudo versionado aqui só para dar ficar prático na hora de apresentar, né, de fazer os testes desse repositório. Esse arquivo aqui é o principal, é só executar esse carinha daqui que vocês já vão ter um relatório prontinho usando essa minha outra solução, né, de relatórios em PHP. Usando essa aqui é usando nativamente o Jasper, instanciando as classes e tudo mais. Um outro ponto, contribua também com a comunidade. Eu mostrei lá o GitHub. Eu acho que quase não tem issue aí nesse repositório. PHP Jasper. Quase não tem issue porque o Daniel ele é bem dedicado a resolver as issues lá. Tem uma comunidade que está sempre focada em resolver os problemas. Se a gente for dar uma olhada aqui nas issues, tirar esse isOpen. Opa! Ah, não, estou no exemplo. Foi mal. Aqui. Agora sim. 38 issues fechadas já. Isso aqui ele abriu para o Hacktoberfest, por isso que acabou ficando. Mas aqui o nível de resolução, tipo 14 dias atrás, foi o último bug resolvido. A galera está utilizando, está testando, está identificando bugs que não existe software sem bug, né? O último commit foi 14 dias atrás, a correção do bug. Então contribuam, não tenham medo de baixar o repositório, testar, ver os exemplos, botar uma solução um pouco diferente de acordo com a necessidade da empresa que vocês estão trabalhando. Fiquem à vontade lá, o repositório está aberto, é no GitHub, é software livre. E outro ponto aqui, está aqui embaixo, o PHP Rio, a comunidade que eu faço parte. Já falei um pouquinho no início. Para contribuir com o software livre é super importante também você estar próximo de uma comunidade. Mas para que eu vou contribuir com o software livre? Para que eu vou chegar lá no GitHub do PHP Jasper e fazer algum commit, abrir alguma issue, ver os bugs que tem? Quando a gente está numa empresa que tem o código completamente fechado, acredito que é diferente da cultura aqui de boa parte da galera que está no Feed, ou pelo menos quem está aqui está interessado em fazer um movimento um pouco diferente, que é abrir o código da empresa, né? Mas quando a gente está numa empresa que tem uma base de código completamente fechada, a gente sai dessa empresa, passa por um processo seletivo para uma outra, o possível empregador pergunta para você, o que está te entrevistando ali. Beleza, por onde você passou, o que você desenvolveu? Desenvolvi uma solução linda lá, gerando relatórios, que não sei o quê, eu integrava com Jasper, mas, pô, legal, e cadê o código desse negócio? Tem como eu ver essa solução que você fez? Não, é código proprietário. Ah, mas beleza, você fez uma outra solução que você comentou, você fez uma intranet, alguma coisa assim da empresa. Cadê o código dessa intranet? Eu posso visualizar, isso está no GitHub, eu posso ver como é que é a tua parte de front também. Não dá, tá tudo... Pô, então como é que fica o teu currículo, né? Currículo nosso de desenvolvedor, que bom que boa parte da galera aqui é dev, né? Currículo de desenvolvedor é software livre. Então, contribuam com o software livre. O PHP Jasper é um exemplo deles, tem diversas outras bibliotecas que vocês podem contribuir. Tenho certeza aqui que pelo menos 99% da plateia aqui que trabalha com PHP já utiliza Composer. É difícil alguém hoje em dia não utilizar Composer, por conta de frameworks e tudo, instalação de dependências, é tudo via Composer. Então, será que de nenhuma dessas bibliotecas tem alguma issue que dê para eu resolver? Tem algum problema de performance da biblioteca que eu consiga resolver? Chega lá que vocês devem encontrar dezenas de issues nessas bibliotecas e contribuam. Isso ajuda a comunidade, ajuda outras pessoas que estão passando por algum problema e também contribui para o currículo de vocês. Para da próxima vez que vocês chegarem no processo seletivo e perguntarem por que você fez, me mostra um pouquinho do seu código. Beleza. Abre lá o repositório tal, que está com não sei quantas estrelinhas, repositório que eu criei, é um repositório que eu contribuo, um repositório lá de uma biblioteca gigante e tal,
Tem um que eu contribuo às vezes, que é o MT-Proto, que é a implementação do protocolo de comunicação do Telegram em PHP. Essa implementação estava com alguns problemas de performance, que eu identifiquei lá, fazendo um profiling. Inclusive, vou falar na próxima palestra um pouquinho sobre profiling de aplicações. Identifiquei esses problemas de profiling, resolvi um pouquinho deles, a biblioteca performou um pouquinho melhor. Autocomplete na IDE, que não funcionava direito, mandei lá o pull request para o cara ficou feliz da vida e comemorou por eu ter mandado o pull request. Então, contribuam com software livre, isso conta bastante para o currículo de vocês. E é isso aí, pessoal. Perguntas? Agora tem um microfone aqui. Alguém quiser fazer alguma pergunta? Dúvidas? Silêncio. Vamos lá. Primeira. Te dar o microfone para sair na gravação aqui. Pode falar. Parabéns pela palestra, muito bom. Só uma dúvida que ficou, que é a parte da geração do JS/XML. Isso é feito pelo Jasper Studio, certo? O JS/XML, para você gerar ele, você gera utilizando o Jasper Studio, para você desenhar a tua aplicação. Você não tem necessidade de fazer o JS/XML pelo Jasper Studio. Se você for um cara fora do comum, fora da curva, você pode montar o XML na mão. Mas para que se você tem uma interface gráfica para poder desenhar o seu XML? Você desenha ele todo por lá, e se você quiser customizar algum detalhe específico, que, por exemplo, você tem alguma tabela que tenha colunas dinâmicas. Você desenha no Jasper Studio uma tabela com 5 colunas. Se o teu relatório precisa ter uma hora 5, outra hora 6, outra hora 10 colunas, você vai precisar fazer isso manipulando o JS/XML, acrescentando na mão as colunas em tempo de execução. Todo o modelo de dados, cabeçalho e rodapé, tudo pelo Jasper Studio mesmo. Oi? Todo o modelo de dados que tu vai colocar pelo JSON, por exemplo, ou cabeçalho e rodapé, Sim. Tudo pelo Jasper. Sim. Lá no Jasper Studio tem como você definir o data source. Você pode informar que vai se conectar um JSON, se conectar um XML ou a um banco de dados diretamente. Que eu não aconselho muito a conectar a banco de dados, porque vai ficar dentro do teu JXML uma conexão com o banco, você vai botar uma dependência mais da tua aplicação. E você não consegue versionar, por exemplo, até dá para versionar o negócio inteiro, mas fica feio, né? É você embaralhar a camada de visão com fonte de dados e tudo, fica meio esquisito. Mas dá para você se conectar de boa o Jasper Studio com o teu data source. Se você gera, inclusive, o teu JSON ou o teu XML, deixa salvo numa pasta lá, gera isso com PHP, e faz o teste com o Jasper Studio. Mais perguntas? Pessoal aí que trabalha já com Jasper? De boa? Bom, pessoal, agradeço aí a presença de todos. Fica o convite aqui para agora na sala aqui ao lado. Vou falar sobre o Xdebug, que é uma ferramenta que não serve só para você debugar as suas aplicações em PHP, mas dá para você fazer o profiling da aplicação, para ver como é que está a performance da aplicação, onde estão os gargalos e tudo mais. Fazer teste de coverage para ver como é que está a cobertura de código dentro da tua base de código, cobertura de testes unitários dentro da base de código. Isso tudo a gente consegue fazer com o Xdebug. Então, fica o convite aí para a próxima, quem estiver interessado, e valeu a presença de todos. Qualquer coisa me